reiniciar mesmo assim, ela volta a entrar, tá? Então, Marcos, então é isso, né? Eu queria primeiramente te agradecer por estar conosco no grupo, né? Você tem uma contribuição muito grande, né? Por vir lá da história, sua formação é diferente da nossa, e a nossa proposta é transdisciplinar. Então, isso só tem a agregar positivamente no nosso grupo. É muito bom, né, tê-lo conosco. Essa é a sua primeira fala oficial como membro do grupo, né? Então, eu queria te agradecer por querer compartilhar conosco sua experiência, seus conhecimentos. Te agradecer também a disponibilidade de estar aqui nessa tarde para trabalhar com a gente um texto importante, né, da literatura brasileira e da literatura universal, por que não, né? E dizer que é muito bom dialogar contigo, né? Eu tenho nossas últimas experiências foram muito positivas, né? Eu acho que você também curtiu, né, desde o início, trabalhar aqui conosco, no EPEDIL, né? Sim. Sempre se dispôs a estar aqui. E então, eu queria fazer, né, passar para você essa recepção, esse abraço virtual aqui, né? E agradecer também a presença de todos e de todas, da professora Irene, da professora Helena, que hoje é aluna nossa, dos membros do grupo que estão aí, que eu vi, o Vitor, o Léo, a Jaqueline, o Medeiros, acho que eu vi a Vitória, deixa eu ver aqui, cadê? Não vou nomear todos aqui, não, porque não fui adicionando e não me lembro aqui, me lembro desses. Vitória, não sei se o Felipe também entrou. Não é o Felipe nosso, não. Mas então, a presença de todos os membros do NEPEDIL, as professoras, aos demais alunos, aos convidados de fora da Universidade de Uberaba, aos colegas que pertencem a outros grupos de estudos de Direito e Literatura, aos apoiadores, né? Agradecer a todos que estão aí e dizer duas coisas rapidamente antes de passar a palavra para a Jaqueline. Não, para o Léo, que vai fazer a sua apresentação formal, tá? Para efeitos de certificação, pessoal, prestem atenção um minutinho, porque normalmente, no final da palestra, tem gente meio perdido aí. Para fins de certificação, o participante precisa ter feito uma inscrição. Essa inscrição pode ser feita nesse link aqui que o Vitor colocou, nesse bit.ly aqui, faz a inscrição por lá. Primeiramente isso. Depois, ao final da palestra, né, quando o professor Marcos tiver terminado a sua exposição, a gente já tiver avançado um pouco nos debates, será passada uma lista de presença. Então, não basta fazer a inscrição, é preciso assinar a lista de presença que será passada ao final, tá? Então, feito isso, preenchendo os dados corretamente, depois de 40 dias, será emitido esse certificado. A demora na emissão desse certificado deve-se ao setor de extensão da universidade que está trabalhando com um pessoal reduzido em função da pandemia. Para os alunos da Uniub, que precisam de certificação de créditos, né, de atividades complementares, após o recebimento desse certificado, vocês levam todos eles, né, todo o material que vocês tiverem, para o PIAC, né, e lá o PIAC faz a acreditação. A acreditação não é automática, né, nós não somos do PIAC, né, então fiquem atentos a isso. Então, prestem atenção aí, olha, o Vitor colocou um recadinho, vai continuar colocando, né, a palestra, ela vai durar até mais ou menos 5 para só pode ir até mais ou menos 5 minutinhos até às 7, porque nós temos aula depois, né, então com isso, eu agradeço mais uma vez, Marcos, sua presença, e passo a palavra, então, para o Leonardo fazer a apresentação formal sua. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos para a palestra de hoje, né? Será feita pelo Marcos. O tema hoje é Direito e História, uma leitura através do cortiço. Só fazer a apresentação do Marcos antes. Ele é graduado em História pela UFTM, mestre e doutor em História pela Unesp de Franca,
professor de História na rede privada de Uberaba e autor dos livros Em um Rabo de Foguete, Trauma e Cultura Política em Ferreira Goulart e Arquitetura Fractal de Antônio Gramsci, História e Política nos Cadernos do Cárcere. Passo a palavra agora para o Marcos, para ele dar início à sua palestra. Bom, muito boa tarde para todo mundo. É sempre um prazer estar aí com vocês. Já eu acho que a minha terceira ou quarta participação no NEPEDIL, e isso tem sido para mim muito gratificante, porque o direito é uma área que eu tenho muito pouco conhecimento, então tem sido muito bom trocar esse conhecimento com vocês. Então, eu oferecer uma perspectiva histórica para vocês, e vocês me oferecerem uma perspectiva jurídica. Então, essa troca é muito importante para mim também, e gosto muito de poder participar do grupo, tem me enriquecido bastante, me levado a outros lugares, a outras reflexões, etc. Enfim, só tenho também a agradecer ao grupo, principalmente na pessoa da Thaisa, da Uniub, do NEPEDIL, e que agora é verdade, agora é minha primeira palestra oficial como membro cativo, efetivo do NEPEDIL, né? Então, fico muito feliz também por poder participar disso. E esse livro que me caiu, o Cortiço, para fazer essa palestra, ele é muito interessante porque a outra vez que eu participei aqui no NEPEDIL foi sobre um livro que tinha a mesma estética, ou uma mesma proposta estética. Não sei se alguém estava aí na minha última palestra, mas eu falei sobre o Germinal, do Émile Zola, que era um livro que tinha uma estética naturalista, que tinha uma proposta naturalista para a literatura. E o Aloysio de Azevedo também tem uma proposta naturalista. Claro que não é a mesma coisa, nós vamos explorar, inclusive, as diferenças entre essas duas perspectivas, uma perspectiva francesa e uma perspectiva brasileira acerca disso, mas é interessante porque dá para puxar discussões parecidas em relação a isso. Sobre a dinâmica da palestra, eu não gosto muito de palestra, assim, de palestrar e de ficar aqui falando 2 horas na cabeça de vocês e ninguém falar nada. Então, perguntas no chat, interações, são sempre muito bem-vindas. Eu não acho ruim, eu vou olhando aí o chat no meio do caminho e vou conseguindo responder as perguntas daí na medida em que elas vierem. Então, super tranquilo, pode falar qualquer coisa aí que a gente vai trocar ideia. Inclusive, já estou acostumado com isso, estou dando aula já há 6 meses em ensino remoto, a gente já está super habituado, olha chat, responde pergunta, abre sala, abre link. Então, com 6 meses de pandemia, a gente já tá craque nesse tipo de coisa aí. Enfim, então, colocadas essas primeiras questões, nós podemos entrar especificamente na análise desse livro. E quero começar falando para vocês sobre quando esse livro foi escrito. Porque quando nós vamos pensar os textos e a nossa relação com os textos, nós temos que ter um cuidado muito importante, que é evitar o anacronismo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma tendência a olhar para os textos de alguns modos. Em primeiro lugar, como se eles estivessem antecipando coisas que vão acontecer no futuro. Então, é uma tentação olhar para o Cortiço e falar, nossa, o Aloysio Azevedo já sabia que as coisas iam acontecer desse jeito no Brasil. Ou então, nossa, ele já está antevendo as desigualdades brasileiras que vão acontecer no futuro. Não existe isso. Nenhum autor é capaz de prever a história. Os autores são capazes de oferecer prognósticos, diagnósticos, pensar como vai ser o futuro, mas efetivamente previsões ou antecipações ninguém é capaz de fazer. Então a primeira tentação a ser evitada ao olhar para um texto de literatura que é histórico é tentar evitar esse primeiro ponto, evitar achar que o cara está antecipando coisas. E, em segundo lugar, a tentação que nós devemos evitar é de não cobrar do tempo dele coisas que ele não pode nos oferecer. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos pensar a realidade do momento em que a obra foi escrita com os conceitos do nosso tempo. Porque nós pensamos diferentemente do século XIX. E na medida em que nós pensamos diferentemente do século XIX, se nós quisermos pensar o mundo dos XIX com as características do XXI, nós vamos incorrer em um erro, que é exatamente o erro do anacronismo. Então, não dá para cobrar determinadas coisas do Cortiço, do século XIX e do Aloysio Azevedo. Então, diante disso, se nós temos que evitar a antecipação, nós temos que evitar também olhar com os nossos olhares do século XXI. Então, qual é o procedimento que nós devemos fazer para nos aproximarmos de uma obra como essa? Nós devemos tentar pensar o mundo
eu sei que isso é difícil, é quase impossível, na verdade, tentar pensar o mundo com a cabeça que aquelas pessoas pensavam. Tem semelhanças com o nosso tempo? Evidente que tem, e nós vamos ver elas. Mas é também preciso entender quais os conceitos estavam na cabeça daquelas pessoas naquele tempo. Inclusive quando nós vamos tratar do direito, porque o direito também é histórico. E os conceitos jurídicos, etc., também são históricos. Então não dá para pensar o cortiço a partir da Constituição de 88. Nós podemos só pensar o cortiço a partir da Constituição de 1824, que é a Constituição que estava em vigor na época, tanto em que o livro se passa, quanto na época em que o livro foi escrito. E isso é importante da gente colocar logo de saída. O livro, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, é escrito, ou melhor dizendo, publicado em 1890. 1890 é o primeiro ano, digamos assim, da República Brasileira, que é proclamada em 15 de novembro de 1889. Então esse é o momento de publicação da obra. No entanto, a obra não se passa na República e não se passa em 1890. Ela se passa no Império. Então, apesar da gente ter um cara que está escrevendo no primeiro ano da República, a obra está se tratando do Império. Então, nós não podemos pensar essa obra somente com a cabeça da República. Nós temos que pensar essa obra também com a cabeça do Império. Então, restituir o livro ao seu contexto histórico é uma das primeiras medidas que nós temos que fazer quando nos aproximamos dessas obras. E isso serve, inclusive, para vocês que vão fazer o trabalho, para vocês que são do NEPEDIL, que vão ter que escrever sobre esses textos, todos eles históricos. Acho que não tem nenhum de literatura mais contemporânea, né? O mais contemporâneo que eu lembro aí dos nossos livros é a Revolução dos Bichos? Ou tem mais? Um ensaio sobre a lucidez do Saramago. Que é mais contemporâneo, né? Esse já dá para a gente pensar mais com a cabeça do século XXI, ou do XX, porque o Saramago estava aí, morreu há pouco tempo, etc. Mas, enfim, o exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício, ao mesmo tempo, de alteridade e similaridade. Sempre quando nós olhamos para o passado, o lance é esse. Olhar aquilo que é muito diferente do que nós somos hoje e olhar aquilo também que é muito parecido com aquilo que nós somos hoje. Então, o primeiro ponto é esse, marcar esse contexto histórico, marcar o momento em que a obra foi escrita, tudo isso é muito importante. Em segundo lugar, antes mesmo de entrar dentro dessa obra, da narrativa do autor, nós precisamos também fazer uma análise, mesmo que muito breve, da estética dessa obra. Sempre quando nós analisamos uma obra de arte, uma obra literária, nós também temos uma tentação muito grande em tratar só do conteúdo da obra, em tratar só do que o cara escreveu. Mas geralmente nós nos esquecemos de pensar como também esse autor escreveu. Então isso é muito importante também. É claro que eu não vou esmiuçar uma análise estética da obra Cortiço, porque eu nem tenho capacidade de fazer tal coisa. Precisaria de uma pessoa com formação em letras, literatura, etc. e tal. Mas quero dar uma pincelada em vocês aí, nessa estética naturalista que o Aloysio Azevedo está trazendo aqui para nós, e que é muito inspirada num autor francês chamado Émile Zola, que também é muito influenciado pela ideologia positivista, que é muito forte dentro do século XIX. O positivismo aí, só para dar uma lembrada em vocês, é uma filosofia, ou talvez, melhor dizendo ainda, uma física social criada por um cara na França chamado Auguste Comte. E esse Auguste Comte queria fazer com que as ciências humanas atingissem o patamar científico das ciências naturais e exatas. Por que isso? Porque essas ciências teriam estabelecido leis para observar os seus objetos. Então, Auguste Comte está lá no século XIX e tentando ver, olha, todas as outras ciências trabalham com lentes, todas as outras ciências descobriram postulados sobre os seus próprios objetos. A única que ainda não fez isso, as únicas, na verdade, que ainda não fizeram isso, são as ciências humanas. Logo, é preciso que nós pensemos como fazer isso. Daí o Comte vai chamar esse positivismo de física social. E por que ele chama esse negócio de física social? Porque ele está querendo dizer que a sociedade ela funciona como um organismo físico. E por isso ele está sujeito a determinadas leis.
Então, os romances que vão se influenciar por isso, por essa ideia positivista, como Emile Zola na França e o Aloysio Azevedo aqui no Brasil, eles vão muito se preocupar em demonstrar análises sociais dentro dos seus romances. E dentro dessas análises sociais, há uma ideia fundamental. E sem essa ideia aqui, não tem como entender o Curtiço, e nem o Emile Zola. A tese que os caras querem demonstrar é a seguinte, que o meio no qual as pessoas vivem tem uma grande influência e até determina o comportamento dessas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando do Curtiço exatamente porque ele é um meio, ele é o ambiente onde se desenvolve aquela narrativa. E nesse meio, esse meio, na verdade, vai ter uma super influência em relação àquelas pessoas. Então esse é um ponto de partida para a gente entender essa estética naturalista. O meio determina o comportamento de todas essas pessoas. E aí é interessante notar como que o Emile Zola trata isso na França e como que o Aloysio de Azevedo trata isso aqui no Brasil. O que vai mostrar para nós grandes diferenças entre a realidade francesa e a realidade brasileira. Para quem não assistiu a última aula sobre o Germinal, do Emile Zola, o livro basicamente trata de uma mina de carvão no século XIX na França, mais ou menos ali na década de 1870 também, e trata da vida desgraçada que esses caras estão vivendo ali. E como esse meio da mina de carvão degenera as pessoas. Como aquele meio estraga aquelas pessoas ali. Faz com que elas tenham costumes bestiais, faz com que elas tenham uma vida horrorosa, no final das contas. Então a crítica dele é exatamente essa. Só que ali no Germinal existe algo muito interessante que o autor, ao construir a sua narrativa sobre a mina de carvão, vai falar evidentemente dos conflitos de classe entre patrões e operários. E no livro, o Germinal, a vida de patrões e operários, a vida da elite dos trabalhadores, ela é muito espacialmente separada. O que eu quero dizer com espacialmente separada? Se você olhar o jeito que o Emile Zola constrói os capítulos da narrativa, é muito interessante, porque ele tem um primeiro capítulo para descrever minuciosamente a vida dos operários, desde a hora que eles acordam até a hora que eles dormem, todos os seus costumes, todos os seus hábitos, aquela coisa assim muito descritiva. E o Aloysio Azevedo também gosta muito de descrições exatamente por isso. A minha imagem está congelada? Eita, o que será que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Não, estou ouvindo perfeitamente, só que a imagem dá umas congeladas. Eita, voltou agora ou não? Não, você quer sair e entrar? Eu vou desligar a câmera e ligar de novo. Vou tentar aqui. Ai. 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 Vamos ver se agora vai. Oi? Agora não tô te vendo. Uai, que estranho. Porque aqui a minha tá funcionando. Ninguém tá me vendo? Ou estão só me ouvindo? Só te ouvindo. Não tô te vendo, não. Eita, que doideira. Você quer... Peraí, só tentar mais uma coisa. Se você não conseguir, eu acho que talvez você consiga sair e voltar. Posso tentar. Então vou sair aqui rapidão. Deixa eu tentar cancelar a câmera e voltar a ver se vai. Foi agora? Não. Não? Então vou sair aqui um minutinho já e volto. Só um segundinho. Desculpa aí, gente. Imagina. Agora tá beleza, Marcos. Agora só foi. o som. Agora vai. Oi? Agora tá beleza. Tá ótimo. Desculpa aí, gente. Coisa online, foda. Imagina, tá tranquilo. Bora beleza. Lá. Enfim, estava falando do Emile Zola, do modo como ele constrói os capítulos dele.
que vai mostrar espaços muito separados entre os operários e os seus patrões. Claro que tem momentos que isso vai se unir, que as histórias vão se cruzar, mas os espaços são totalmente separados. Então, nos primeiros capítulos, ele está descrevendo a vida do operário, como é, como é que ele acorda, como é que ele dorme, onde comem, tipo uma coisa Globo Repórter, sabe? Do que se alimenta, aquela coisa assim. E aí depois, no outro capítulo, ele vai fazer a mesma coisa, só que com os patrões. Aí a vida é completamente diferente. Um tá fudido, o outro tá vivendo numa boa. É mais ou menos essa a questão. Então são realidades separadas. Só que aí que tá. Tô contando isso para vocês, porque se a gente olhar o Curtiço, a dinâmica da obra é outra. Todos os personagens, todos eles, sejam aqueles que aparecem como elite, sejam aqueles que aparecem como não elite, como subalternos, estão vivendo dentro do mesmo espaço. Eles compartilham desse mesmo espaço. Então, não dá para a gente pensar em termos de uma luta de classes, igual se pensava na França, aqui no Brasil. Porque a estruturação da sociedade brasileira é muito diferente da sociedade francesa. E o fato dessa estruturação social brasileira ser muito diferente da francesa vai dar ao romance do Aloysio de Azevedo outras tramas sociais ausentes e que não eram possíveis para o Émile Zola. Então, o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é, tudo bem, os dois autores, tanto o Zola na França quanto o Azevedo aqui no Brasil, estão partindo de uma mesma proposta estética. Mas os seus contextos, os contextos que eles querem ler a partir dessa estética naturalista, ou que eles querem descrever, que é até uma palavra melhor ainda, são completamente diferentes. Então, mais do que ficar procurando opressores e oprimidos dentro da narrativa do Curtiço, o que eu quero pensar com vocês aqui é a complexidade da sociedade brasileira. E de como há várias tramas e várias relações sociais que vão se dar dentro desse mesmo Curtiço. E para isso, eu selecionei para vocês aqui 3 etapas dessa minha fala. O livro, apesar de ter 200 e poucas páginas, ele é imenso. Tem muita coisa ali, são muitos personagens que se desenvolvem ali dentro do Curtiço. Então, obviamente, não vai dar para falar de todos. Eu fiz uma seleção aqui daquilo que eu achava que se encaixava melhor dentro da nossa discussão. E aí eu vou discutir 3 personagens com vocês. O primeiro deles se chama O Curtiço, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que o Curtiço é um personagem, ou que eu estou chamando aqui de um meta-personagem. Depois eu vou analisar João Romão, a relação de João Romão e Bertoleza, o cara que constrói o Curtiço, e a mulher dele, ex-escrava ou escrava, dependendo do ponto de vista que a gente olha. E por fim vou analisar o trabalhador Jerônimo e a sua esposa Piedade, tentando perceber exatamente a complexidade dessas tramas sociais. Então, vou começar pelo primeiro personagem e depois a gente vai indo para os outros 2 personagens. Então, o primeiro ponto é, por que eu estou chamando o Curtiço de personagem? Estava até conversando isso com o Léo ontem, que o Léo falou assim, nossa, mas tem tanta coisa acontecendo ali, dá a impressão de que as coisas são muito aleatórias. Só que aqui tá, aí a gente começou a pensar, as coisas não são tão aleatórias dentro do livro quanto parece. Porque todas as histórias se desenrolam ali, todas as especificidades se desenrolam ali, mas submetidas a um espaço em comum. Então, por mais que tenha a história do João Romão, da Bertoleza, do Miranda, da Dona Estela, da Piedade, da Pombinha, de todo mundo que está lá, todo mundo vive no mesmo lugar e todo mundo está sujeito à mesma pressão social do Curtiço. Então, por isso que eu estou dizendo que o Curtiço é um personagem. Porque sem ele, a narrativa não existe. Sem o Curtiço e sem a pressão social que o Curtiço exerce, seriam só narrativas desconexas. Seria um monte de histórias paralelas que não se cruzam e não se unificam em lugar nenhum. Mas aí o Curtiço é o que unifica essas pessoas. Porque lembrem-se, a tese dele é o meio determina o homem. E aí ele quer demonstrar qual tese? Como esse meio chamado o Curtiço degenera todo mundo que está à sua volta. Desde o seu criador, desde o seu construtor, até o cara que veio de fora, que é um imigrante. Então, mesmo quem estava fora, na hora que entra dentro, vai se degenerar a partir daquilo.
Então, por isso que eu estou chamando o Curtiço de um meta-personagem. Porque ele é o personagem que permite os outros personagens existirem. Ele é o personagem que fala de todos os outros personagens. Por isso, o prefixo meta que eu usei aí. Ele explica tudo o que está acontecendo. E aí que tá. Por que o Aloysio Azevedo está escolhendo falar sobre um Curtiço no Rio de Janeiro em 1870, quando a obra se passa, ou em 1890, quando a obra é publicada? Exatamente porque essa é a realidade que está diante dos seus olhos. E aí, antes da gente entrar dentro da narrativa dos personagens, quero retomar com vocês um pouco da história do Rio de Janeiro naquele momento ali. Naquele momento, 1870, 1890, mais ou menos. Para pensar de onde vem esse problema habitacional do Curtiço. Porque aí que está o meu ponto nesse começo de fala. O problema habitacional do Curtiço, ele é, na verdade, decorrência de problemas sociais brasileiros que se arrastam durante o século XVIII e XIX. Então, o Curtiço ali, ele é a culminância de vários problemas sociais. É para lá que os excluídos daquela sociedade vão se dirigir. Então, é isso que eu quero demonstrar para vocês agora. E para entender isso, nós temos que pensar um crescimento populacional exponencial no Rio de Janeiro, que vai se dar entre o começo do século XVIII e o século XIX inteiro. Por que há esse desenvolvimento populacional no Rio de Janeiro nesse momento? Em primeiro lugar, nós temos que pensar que o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil em 1763. E por que isso ocorre? A capital original, entre aspas, do Brasil, era Salvador, Nordeste, grande núcleo do desenvolvimento econômico da colônia, ou dos primeiros séculos da colônia brasileira. No entanto, com a mineração, o núcleo de desenvolvimento econômico do Brasil se desloca espacialmente, saindo do Nordeste e vindo para o Sudeste. Então, a transferência da capital de Salvador para o Rio acompanha exatamente esse movimento econômico dentro da colônia, do lugar mais dinâmico de todos. E junto com isso, evidentemente, vai vir uma população imensa para a região sudeste, não só para o Rio de Janeiro, mas para a região sudeste como um todo. Então, por conta do ouro, da economia aurífera, toda aquela região ela tem um desenvolvimento muito grande, um aumento populacional muito grande. Muito por conta do comércio também, no Rio de Janeiro, uma região portuária, está chegando gente por todos os lados, etc. e tal. Isso vai se acentuar ainda mais no Rio de Janeiro em 1808, porque vocês vão se lembrar que em 1808 nós temos o episódio da vinda da família real de Portugal para cá. E nós temos a impressão que vem 2, 3 pessoas, né, no barco, né? Que vem o Dom João VI, a família dele nuclear, esposa, filhos, etc. Mas não, vem uma galera. Tipo, a corte portuguesa embarca numa cacetada de navios e chega aqui. E não para de chegar gente. A gente imagina também que em 1808 só veio a família real, fechou o portão do mar e beleza, mas não. Continua chegando uma cacetada de pessoas aqui. E mais ainda, continua também chegando muitos escravos aqui no Brasil. Então veja, século XVIII já tem uma expansão, comecinho do XIX tem outra expansão, e entre os anos 1820 e 1830, tem uma outra expansão mais brutal ainda da população do Rio de Janeiro. Por quê? O Brasil acabou de se tornar independente e tem uma questão essencial. O café está se desenvolvendo como a maior mercadoria a ser exportada dentro do Brasil. E como há um crescimento também muito grande da exploração cafeeira no Brasil, vai haver a escolha por incrementar a escravidão dentro do Brasil. Então isso é importantíssimo. O café, apesar da gente sempre pensar café em São Paulo, na real o café não começa lá. O café começa no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. E por conta disso, o Rio de Janeiro, por ser um dos primeiros estados no Brasil a aderir à cafeicultura, vai ser também um dos estados mais escravistas do Brasil. Então já juntou toda essa galera que estava vindo por conta dessas outras questões e se adiciona um super contingente de escravizados que vai desembarcar no Brasil aqui. Então imagine todas essas variáveis que eu estou colocando aqui para vocês em uma cidade que geograficamente é muito problemática. Quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro é uma mistura de mar e montanha.
Não tem muito lugar para onde você ir dentro do Rio de Janeiro. Então é óbvio que vai rolar problemas habitacionais dentro do Rio de Janeiro. Não só problemas habitacionais, mas toda sorte de problemas sanitários, inclusive. Já que a gente está em períodos de pandemia, etc., problemas de saúde no Rio de Janeiro aqui era uma coisa mais normal que você pode imaginar. Tanto é que os imigrantes descreviam o Rio de Janeiro como um túmulo. Porque a primeira coisa que o cara fazia ao chegar ao Brasil era morrer. Porque ele vinha da Europa, não tinha imunidade nenhuma para as doenças, chegava aqui e morria. O Rio de Janeiro, nesse momento em que o Aloysio de Azevedo está escrevendo, teve todos os tipos de epidemia que você imaginar. Como, por exemplo, uma epidemia de cólera, que dizimou muito da população carioca. Então, o Aloysio de Azevedo está tratando exatamente desse momento. De um momento muito difícil da vida carioca, onde tem muita gente no Rio de Janeiro e não tem lugar para essas pessoas morarem no Rio de Janeiro. Porque tem gente demais para casa de menos. E aí é óbvio que nós vamos ter formação de cortiços. Nós vamos ter a formação de moradias coletivas, onde as pessoas se abarrotam como animais. E veja isso, que a descrição das pessoas no cortiço é sempre muito animalizada. Como se eles estivessem vivendo como gado, amontoados como gado no coxo. Alguma coisa nesse sentido. Então isso é muito forte. E perceba também como o Aloysio de Azevedo se refere ao cortiço a partir de metáforas sempre orgânicas ou biológicas. Como se o cortiço fosse um organismo que estivesse sempre em crescimento. Como se ele mesmo fizesse ele crescer. Exatamente por conta dessa realidade. Porque ele estava vendo cortiços estourando em todos os lugares do Rio de Janeiro. Então, a questão do direito à moradia é um problema gigantesco naquele período. E aí é muito legal, porque nós tivemos uma reunião, eu, Jaqueline, o Léo e o Vitor, nós tivemos uma reunião para discutir um texto sobre o cortiço, e nós descobrimos uma coisa muito interessante. Não sei quem descobriu isso daí. Um dos três aí me fala aí quem descobriu essa informação. A gente estava pensando o seguinte: beleza, nós temos um problema de moradia. E a questão do direito à moradia, pelo menos na Constituição brasileira, ela é de que ano mesmo que vocês tinham falado? 2000 e pouco? É de 2000. 2000 exato, né? Então quer dizer, 2000, cara. 2000 que a gente foi pensar, incluiu o direito à moradia no nosso rol de direitos. Aí a gente começou a fazer uma retrospectiva. E aí chegamos em 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos e vimos que estava lá, garantido o direito à moradia. A gente começou a pensar, bom, e antes de 1948? Alguém sequer pensou no direito à moradia? Aí nós chegamos, incrivelmente, no México, em 1917. Foi o primeiro país que estabeleceu numa Constituição o direito à moradia. Por que eu estou te contando essa história do México em 1917? Para a gente evitar os anacronismos. Porque falar, não tinha direito à moradia naquela época. Beleza, realmente não tinha. Mas alguém sequer tinha pensado nisso? Não. Isso não estava em questão para aquelas pessoas. Isso começou a estar em questão a partir do século XX no México. Ou estava começando a se colocar em questão naquele momento. Então nós não podemos cobrar da legislação do século XIX a presença de um direito à moradia. Sendo que entre nós no Brasil demorou 130 anos para isso acontecer. Então, essa questão ela está começando a ser discutida ali naquele momento. E trago isso também para nós pensarmos nesse momento, se não há direito à moradia, quais direitos há para aquelas pessoas? Qual a concepção de cidadania que nós temos naquele momento ali no Império? E aí nós devemos voltar à Constituição que vale naquela época, que é a Constituição de 1824, que já vai usar o termo cidadania. Só que nós não podemos achar que cidadania no século XIX significa a mesma coisa que para o século XXI. De modo que, se você observar as vezes que a palavra cidadania aparece ali, ela está vinculada quase que unicamente a uma dimensão política, de exercer direitos políticos, e quase que unicamente também a uma dimensão da propriedade privada. Tanto é que o direito de voto naquele momento estava condicionado à demonstração de uma renda anual. Para você votar indiretamente,
você tinha que demonstrar 100 mil réis de renda por ano. Para você ser eleito deputado, você tinha que demonstrar 400 mil réis de renda por ano. Então, nós estamos tratando de um conceito de cidadania que existe. Sim, ele existe. No entanto, apesar da existência desse conceito, ele é muito restrito a uma dimensão dos proprietários. Não é restrito a uma dimensão que está pensando a igualdade de todas as pessoas, etc. Então, qual é o ponto da coisa toda? A gente está tentando conectar o problema do cortiço com outros problemas sociais existentes aqui no Brasil, mostrando que o fato do cara chegar lá no cortiço é exatamente porque nós vivemos numa sociedade brasileira que jamais se preocupou com aquelas pessoas. Aquelas pessoas que moram no cortiço não eram objeto de preocupação legítima do Estado. Então, esse é o ponto. O problema da moradia ali não pode ser desvinculado de todos os problemas sociais e não pode ser desvinculado dessa concepção de cidadania restrita e circunscrita, na verdade, às elites proprietárias daquele momento. Isso, claro, que a gente ainda nem tocou no problema da escravidão, mas nós vamos oportunamente quando a gente falar da Bertoleza. Então, o primeiro ponto sobre o cortiço que eu queria discutir com vocês era exatamente isso. Pensar o porquê desse espaço, como esses espaços se constituíram dentro do Rio de Janeiro naquele momento, ligando ele com esse dimensionamento populacional e também com esse conceito de cidadania dentro do próprio século XIX. E aí agora nós podemos entrar dentro da segunda parte, pensando os próprios personagens. Só dar uma olhada aqui no chat rapidão. Era uma Constituição garantia, não garantista. Como assim, Thaisa? Garantia, não garantista. Garantista é tipo, não garante direitos? Quer dizer, garante direitos, na verdade? Ela é denominada, classificada, assim, pela teoria do direito, como uma Constituição garantia, né? Que representa um modelo, como você está falando, de um Estado ainda liberal, né? Garantia da não interferência do Estado na propriedade privada, alguns direitos individuais apareciam ali, né? Mas não é garantista. Garantista no direito, ela tem uma noção mesmo de direito de cidadania efetiva, né? Uma cidadania mais completa, que só se completa mesmo com a efetivação dos direitos sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras, eles só vão aparecer na Constituição de 1934, Isso. 1934, quer dizer, tem essa de 1824, que é a do Império, depois veio a da República, né, que é de 1891, e depois essa de 34, que de certa forma se inspira tanto na Constituição do México, quanto na Constituição de Weimar. Mas também é uma Constituição que dura pouco tempo, né, por causa da instituição do Estado Novo, e aí a gente tem a decretação da Constituição de 37, né? É interessante essa marcha da Constituição no Brasil, né? Porque logo que a gente fala de direitos sociais, a gente perde os outros. Porque logo vem a intervenção do Estado Novo, rompe direitos civis, rompe direitos políticos. Então, muito legal você ter falado sobre isso, porque a marcha da cidadania no Brasil, ela é muito ambígua. Nós temos momentos de avanços e retrocessos ao mesmo tempo. E o Vargas representa muito isso dentro do Brasil, né? Porque ao passo que ele está pensando na introdução de direitos sociais no Brasil, ele pensa numa ideia de harmonização dos conflitos em que ele controla as próprias pessoas que ele dá esses direitos sociais. E, aliás, parênteses importante aqui, na cabeça do Vargas os direitos são dados, na cabeça dos trabalhadores os direitos são conquistados, né? Enfim, parênteses fechados sobre isso. Então, essa marcha da cidadania no Brasil ela é muito longa, né? Ela demora muito. Se a gente pensar, por exemplo... E é engraçado, porque como essa cidadania no Brasil não se efetiva de baixo para cima, né, a partir de movimentos populares, né, é como você falou, né, a noção que se tem é que os textos jurídicos concedem os direitos, né, os direitos não são produto de um movimento social.
essa noção de que quando nós estamos diante de uma sociedade complexa, é necessário uma figura como a de Vargas, por exemplo, né, que era uma figura paternalista, né, essa figura do chefe de Estado paternalista, alguém que precisamos de alguém para colocar ordem, né, e aí não importa se essa ordem vai ser com base no sacrifício de alguns direitos e algumas liberdades que foram conquistados, né? E é interessante o que você falou, que essa história constitucional brasileira, história política brasileira, ela é cíclica, né? Porque claro que a gente não pode, você tem sempre um cuidado aí para não ser anacrônico, mas nós percebemos essa mentalidade de certa forma hoje, né? Porque a complexidade da sociedade brasileira tem gerado uma porção de problemas sociais, e a saída qual que é? Alguém que vem como pôr ordem, alguém vai acabar com a corrupção, alguém vai acabar, né, com os problemas do Brasil, né? E essas coisas não são conquistadas de baixo para cima, porque nós não temos um cidadão capaz de fazer isso. Por quê? Porque a cidadania pressupõe a efetivação de alguns direitos, sobretudo da educação, né? A educação para a cidadania. Não basta ter direito. A Hannah Arendt tem uma frase que fala isso, né? Cidadania não é ter direitos, né? É ter direitos, conhecer os direitos e saber como exercê-los. Então, essa cidadania não se efetiva aqui no Brasil, né? Ainda não. Ainda não. E é muito louco você falar isso. Tem uma história que eu sempre conto, essa história é muito louca, desse negócio do Salvador do Brasil. Eu sempre gosto dessa história. Eu estava na graduação uma vez e um professor pediu um trabalho para nós que era sobre política. Eu não lembro exatamente sobre o que era o trabalho, mas era entrevistar uma galera. Tinha que entrevistar as pessoas para entender as concepções delas sobre política, etc e tal, lá. E aí a gente pensou, bom, vamos pegar uma amostragem da mais diversa possível. Então a gente foi na professora que a gente julgava a mais leitora de todas e foi perguntar para ela, e aí, o que é tal coisa? Aí ela veio e fez uma pergunta que eu nunca esqueço. Em que século? Jesus, a mulher é tão foda que eu faço uma pergunta para ela, eu pergunto em que século. Aí só de sacanagem eu pensei em falar século XI, vai. Me fala sobre os conceitos de século. Ela falaria muito provavelmente. Aí a gente foi no Tio da Pipoca e fomos também no porteiro da UFTM. Eu fiz graduação na UFTM, né? E aí o porteiro falou uma coisa sensacional, cara, que define o Brasil. Poucas pessoas definiram o Brasil de modo tão perfeito quanto aquele cara naquela noite. Sérgio Buarque de Holanda não foi tão profundo quanto o porteiro naquele momento. Ele falou, o Brasil só vai ser resolvido, o problema só vai resolver quando vier um camarada positivo para o Brasil. Olha a definição do cara. Então, quer dizer, é isso. O brasileiro, de uma certa maneira, ele espera por esse camarada positivo que vai resolver as questões. Porque nós mesmos não criamos uma cultura associativa, uma cultura cidadã, que possa organizar esse emaranhado bizarro, que é a sociedade brasileira. Isso é muito louco. Então a gente está sempre procurando esse salvador. A gente está sempre procurando a cabeça para o corpo. O Brasil parece um corpo sem cabeça, caçando a cabeça para encaixar e ver se o negócio funciona numa boa. Ou então é como naquela música do Caetano, né? Será que não faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará dos seus ridículos tiranos? Então isso é muito forte, cara, essas coisas todas. E nem a República conseguiu fazer isso entre nós. Se nós estamos pensando no conceito de cidadania, que era daquele jeito no século XIX, a República, que significa a coisa pública, não foi pública entre nós. E ainda é pouco pública entre nós, não é? Então, por isso é muito legal essa ideia de perceber a marcha da cidadania e, claro, aí defender a importância da Constituição de 88. Sempre quando a gente entra nesse tema, não tem como não falar da Constituição de 88, né? Que é muito forte. Mas, enfim, alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que abriu o microfone aí. Posso fazer um comentário? Claro. Rapidinho, já que a gente entrou nesse assunto? Claro. É porque eu achei interessante que a Thaisa falou sobre essa questão dos cidadãos, na verdade, não conseguirem
agir diretamente para garantir a democracia. E hoje eu estava assistindo a uma palestra do professor Humberto Gala. Ele é professor no Rio de Janeiro, e ele fala justamente disso, que a ação popular, que é uma ação que pode ser proposta diretamente pelo cidadão para garantir direitos coletivos, na verdade é proposta, na maioria das vezes, por advogados ou por servidores públicos, que são pessoas que têm conhecimento jurídico, geralmente. E você não vê ações populares propostas por cidadãos comuns, leigos, juridicamente. E eu achei isso interessante porque bate muito com o que a Thaisa falou, porque o cidadão não tem conhecimento de que ele pode, muitas vezes, entrar com uma ação popular para defender direitos coletivos, direitos que são de toda a coletividade, entendeu? Exatamente. Porque existe essa distância, né? Existe essa distância entre o mundo público, digamos assim, entre a esfera do Estado, a esfera jurídica, etc., e o mundo popular, digamos assim. As pessoas não sabem. A pessoa vê o advogado como uma coisa, tipo, uma entidade, aquela coisa distante, que ninguém entende o que o cara fala. Você pega um processo, você não consegue ler. Eu mesmo acho que eu não consigo ler um processo e tal. Eu tenho essa dificuldade. Entendeu? Eu mesmo não saberia entrar com uma ação popular, sendo muito honesto. Eu sei que tem como fazer, mas agora você chegar, vamos fazer uma ali, pô, não faço ideia, cara, de como é que faz. Então, é muito complicado isso. Então, enfim. Na verdade, assim, acho que a Jaqueline está falando é porque, de toda forma, um cidadão teria que contratar um advogado para propor uma ação popular. Ele seria parte, né, no processo, mas o processo precisa ser capitaneado pelo advogado. Mas o que ela está dizendo, eu acho que vem ao encontro realmente do que eu disse, e você também disse um pouco isso antes, assim, ainda lá, né, na época do cortiço, mas hoje a gente vê que o cidadão brasileiro, ele acha que o exercício da cidadania se esgota com o depósito do voto dele na urna, né, simbolicamente, né, a urna não tem mais, a gente não põe mais, é da nossa época, né, Medeiros, isso aí. Hoje em dia digital lá, tecla, né? Mas o cidadão também não sabe, tem muita gente que não sabe, né, que ele é manipulado até para isso. Hoje em dia não existe mais aquela manipulação tão ostensiva como acontecia na época da aquisição do direito ao voto, né, em que as trocas eram realmente por coisas, mas hoje os cidadãos estão totalmente manipulados pelos algoritmos, pelos fake news, né, inclusive a chapa do atual presidente corre o risco de ser caçada no TSE por conta disso, né, tem um julgamento ainda para ser feito a respeito disso, mas o cidadão, ele acha que a cidadania se exerce nesse momento do voto, né? Ele não acha que a cidadania se exerce em outros aspectos. A gente não tem uma visão de público, né, Marcos? A gente Exato. Não tem uma noção de que o público é nosso. Eu faço parte da comunidade, né? Tanto é que a gente tem tanta depredação do público aqui, como se o público, aquele muro daquela escola pública fosse de alguém, não meu, né? Uhum. Então, se dane, eu vou fazer aqui. Então, a gente não tem essa noção de que o público é algo a ser construído coletivamente. Eu acho que, assim, os historiadores é que são capazes de explicar isso melhor, mas é como se hoje os cargos públicos eletivos, né, são, assim, como a época das capitanias hereditárias, né, uma fatia de um bolo aqui, um lugar para eu me enriquecer, né, e muitas pessoas procuram realmente a política por isso, a gente não pode generalizar, mas realmente a gente está nessa situação, não é à toa, né? E o cidadão, às vezes, acha que precisa de uma pessoa para salvar mesmo aquilo. Ele não consegue fazer isso coletivamente. Então, por exemplo, nós poderíamos, como a Jaqueline falou, termos associações entrando com ações populares, né? Não associação como pessoa jurídica, não, teria que ser um cidadão, mas nesse caso, cientificando as pessoas, conselhos comunitários, né? Conselhos de bairro, para as pessoas verem que a construção do público tem que ser algo coletivo, e a gente não exerce a política somente a partir
do voto, né? Agora, assim, eu não sei se você abriu já para o debate, assim, mas depois, quando você voltar lá, porque você está falando ainda do Cortiço como personagem, né? E realmente ele é o grande personagem desse livro. Você falou uma coisa muito interessante, que para o direito isso é muito importante, sobretudo para uma disciplina que eu trabalho, que é criminologia. Né? O livro mostra que a pessoa, ela vai morar no Cortiço, como é o caso do português, né, do Jerônimo, e é como se realmente ele tivesse sido seduzido pelo canto da sereia. Né? Inclusive, é uma noitada de samba ali, que ele tem um clique, né, e fala, meu Deus, né? E aí, tá. Então, assim, uma coisa interessante para a gente descobrir é se existe mesmo um determinismo social. Uhum. Porque esse é um problema hoje em dia, né? O crime, em algumas comunidades, por exemplo, como nas favelas, ele é algo que chama atenção. Nós não estamos dizendo que existe só crime ali, mas até a arquitetura propriamente do local favorece a criminalidade em algum aspecto, né? Algum tipo de crime ali. Óbvio que eu sempre falo com meus alunos que o tráfico de drogas não está na favela, não nasceu ali, né? Porque para um fuzil israelense, que é só vendido para o exército de Israel, chegar na favela, obviamente que não foi o carinha ali, né? Porque esse carinha não tem nem passaporte para ter ido para Israel comprar esse fuzil, né? Quer dizer, tem uma estrutura toda por trás. Mas a questão do determinismo social, né? Da falta de opção de quem nasce em algumas comunidades que não tem acesso a bens jurídicos básicos, né? Será que forma o caráter mesmo no sentido de formar uma pessoa para o crime? Acho que, né, é uma provocação. Eu tenho uma ideia de resposta aqui, mas é algo para a gente discutir depois. Aí não sei, depois talvez, né? Tá bom. Então, deixa essa para o final, então. Aí a gente pensa isso. Porque o Jerônimo, ele vai dar muito essa ideia, né? Na hora que a gente chegar no Jerônimo, a gente puxa de volta. Essa perspectiva aí que é muito legal. Deixa eu ver aqui o chat aqui. O Medeiros fez uma indicação aí de leitura muito boa, que é exatamente onde eu estava me baseando. Que é um livro desse cara aí, José Murilo de Carvalho, se chama A Cidadania no Brasil, um Longo Caminho. Um livro muito fácil de achar, você acha em PDF aí, é mó legal, que ele vai pegando a história desde a colônia, e vai chegando até a República, então vale muito a pena ler esse livro. A Ana Luísa aqui falando sobre nunca deixamos de terceirizar a nossa responsabilidade, e é isso mesmo, a gente não consegue pensar a nossa responsabilidade individual e delega muito isso, né? E isso também tem a ver muito com a questão do público, entre o público e o privado no Brasil. Quando você falou da depredação, Thaís, eu sempre uso esse mesmo exemplo, do cara que depreda. Porque o cara que depreda alguma coisa, ele está sempre pensando, isso daqui não é de ninguém. Ou pode ser meu, porque o público no Brasil é de ninguém, mas também pode ser meu, sabe? Tem muita essa ideia de que o público no Brasil é algo que a gente pode se apropriar exatamente por não ser de ninguém. Então isso é muito interessante, essa indistinção, às vezes, entre o público e o privado dentro do Brasil, e como isso gera muitas distorções na modernidade do nosso sistema político, na eficácia, no funcionamento, etc. e tal. Mas, enfim, a gente já está falando muita coisa, o debate é sempre muito bom, mas já são quase 6 horas, vou dar uma adiantada aí em algumas outras coisas. Então, enfim, esse primeiro ponto aí sobre o Cortiço era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Agora, eu vou falar sobre a ideia de civilização e barbárie dentro do Brasil imperial, a partir dos personagens João Romão, Bertoleza, o Miranda e a sua esposa Estela. Porque qual é o negócio? O João Romão é o construtor do Cortiço. Só que ele não é um cara que vem das elites. E esse fato dele não ser um cara que vem das elites tradicionais brasileiras tem muito significado dentro do romance. Porque o seu crescimento econômico, a sua ascensão econômica, e veja que eu estou frisando que é ascensão econômica e não ascensão social, porque daqui a pouco eu quero mostrar para vocês como essas duas coisas são diferentes dentro do Brasil imperial. Então ele tem a sua ascensão econômica, em primeiro lugar, pelo trabalho, ele trabalha muito, pouco, etc., mas
o mais importante aqui é que a associação econômica se dá em cima do trabalho escravo de uma mulher que ele mente que não é mais escravo. Então, é aquela cena terrível. A Bertoleza era escrava de uma outra pessoa, essa pessoa morre, e o João Romão pega as economias da Bertoleza, que ela juntou a vida inteira para comprar a sua alforria, mente para ela que ela foi alforriada, forja um documento, crime de falsidade ideológica aí, né? Forja um documento de que ela estava alforriada e começa a viver amigado com ela. Eles não chegam a se casar oficialmente. E é muito claro, o tempo todo no livro, que apesar dele estar amigado com esta mulher, ela nunca está em pé de igualdade com ele. Jamais está em pé de igualdade. Ele explora o trabalho da Bertoleza o tempo todo. Então essa é a primeira questão. Um cara branco vivendo como mulher negra, mas ainda explorando essa mulher o tempo todo. Isso é extremamente importante. E aí, o grande conflito com o João Romão, tem esse conflito com a Bertoleza, mas vai ter um outro conflito do João Romão com o Miranda, que vai morar de frente à sua casa e é também um cara rico. Só que, diferentemente do João Romão, o Miranda, ele tem ascensão econômica e ele tem uma ascensão social dentro do Brasil. Por quê? O trabalho no Brasil importa até determinado ponto. A partir desse determinado ponto, o que importa é o seu comportamento social, os símbolos que você compartilha, o que você demonstra diante da sociedade, os seus contatos, as suas relações sociais e, principalmente, os seus títulos. O que mais enfurece João Romão não é o fato do Miranda ter dinheiro, tanto quanto ele, ou pode ser até que tenha mais. O que enfurece João Romão é o fato de que seu vizinho se tornou barão. E aí é muito louco isso. Nós estamos no Brasil do século XIX e títulos nobiliárquicos ainda são utilizados no Brasil. Esses títulos nobiliárquicos só poderiam ser dados pelo próprio imperador. E Dom Pedro I e Dom Pedro II sempre deram esses títulos. Para que isso? Aí que tá. Para que você dá um título nobiliárquico para uma pessoa? Porque alguém se torna nobre? Porque a nobreza, ela tem uma relação de fidelidade. A nobreza não tem uma relação de individualidade. Não existe nobreza liberal. Não pode existir nobreza liberal, praticamente. Porque o liberalismo parte do pressuposto que nós somos indivíduos que buscamos nossos próprios interesses. O nobre, não. O nobre, ele busca a fidelidade, a reciprocidade dos laços, o compadrio da coisa. Então, ao se tornar nobre, o João Romão se torna uma figura da sociedade brasileira. E os seus costumes, sua vida, se desenvolve agora muito próxima de uma noção de civilização. Muito importante essa ideia de civilização para o século XIX. Não só para o século XIX brasileiro, mas para o latino-americano, para o europeu, para o norte-americano. O século XIX é o século que está pensando o mundo nesses termos. Uns são civilizados, e os que não se adequam a isso que nós chamamos de civilização representam a barbárie. A Europa colonizou a África nesses termos, chamando os africanos de bárbaros, chamando os asiáticos de bárbaros, etc. E nós vamos usar isso, nós latino-americanos e brasileiros, vamos usar isso dentro das fronteiras do nosso próprio território. Quem são os nossos bárbaros? Os bárbaros são todos aqueles que pertencem às classes populares. Pobres, escravizados, são os bárbaros para essas pessoas que se consideram civilizadas. E o Brasil, desse momento no século XIX, quer ser francês o tempo todo. Existe um desejo por ser europeu. E o próprio Dom Pedro II, no momento em que se passa o livro, é esta pessoa. A década de 1870 é a década em que o Dom Pedro II venceu a Guerra do Paraguai e começou a ir para a Europa. Ele já usava terno, usava cartola, barbão branco, relojão no peito, dando rolê na Europa para mostrar o Brasil como um país civilizado,
tal qual eram os seus congêneres europeus. Só que toda vez que Dom Pedro II chegava na Europa, ou que algum europeu vinha para o Brasil, havia um estranhamento. Por quê? Havia uma tentativa por parte da elite brasileira de apagar a escravidão do Brasil e de apagar a própria negritude do Brasil. Isso é muito forte nesse momento. A escravidão ali, ela é vista como empecilho, ao mesmo tempo em que é vista também como necessidade por algumas pessoas. Então a escravidão ali, tanto para o Dom Pedro I, quanto para toda essa elite civilizada, aparecia como uma nódoa, como uma mácula, uma mancha que afetava a sociedade brasileira como um todo. É por isso, evidentemente, que no momento que nós começamos a abolir a escravidão, os trabalhadores africanos e negros no Brasil não foram contratados em sua maioria. É por isso que nós trouxemos imigrantes da Europa, porque houve no Brasil um processo, uma tentativa, na verdade, de branqueamento da população brasileira. Havia um temor pela africanização do Brasil. E por isso essa elite queria eliminar o negro da história do Brasil. Então, a civilização brasileira, esse conceito de civilização, ele é brutalmente excludente, e ele é excludente a partir também de caracteres raciais. E aí, o que tem o João Romão a ver com isso? O João Romão está do outro lado da rua, observando Miranda, vivendo a vida da corte, vivendo a vida dos nobres, vivendo a vida doidado. E ele olha para ele mesmo e fala, beleza, eu tenho dinheiro, mas e daí? Eu só tenho dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele tem a nobreza, ele tem muitas coisas. Pois é, darwinismo social puro. Esse momento é super darwinista. Super do século XIX, teoria das raças, darwinismo social, é exatamente isso que a gente está falando. Então veja, e aí o João Romão olha para ele e fala, beleza, eu quero enobrecer também. Eu quero ter essas relações de compadrio. E o que ele vai fazer? Trabalhar mais? Não, não vai trabalhar mais. Vai expandir os negócios? Vai jogar na bolsa? Não. Ele vai procurar um casamento. Com quem? Com a filha adolescente do Miranda. Então veja o casamento no Brasil também no século XIX aí, que não é uma questão de amor. O casamento é uma questão de aliança. Pois é, até hoje a gente está vivendo isso. O que aconteceu com o Neymar é terrível. Eu acho o Neymar uma figura, eu não gosto muito da figura do Neymar, mas o que aconteceu com ele é horroroso. Não é? Então, quer dizer, é terrível. Ainda é o bárbaro. O Neymar em Paris ainda é o bárbaro. Ainda é a barbárie. Não só ele, mas vários jogadores brasileiros passam por isso. O talento do futebol ainda é visto como bárbaro. Porque fala, você só trabalha com o corpo. Essa é a percepção que as pessoas têm. O Neymar, na perspectiva do racista, o Neymar não poderia ser outra coisa além daquilo. Então, quer dizer, é terrível isso que acontece entre nós. Pois é, a questão do casamento também é abordada por Balzac. Pô, legal, nunca li, nunca consegui ler o Balzac. Mas isso é interessante também na Europa, como o casamento é forma de ascensão social, é forma de encontrar caminhos para uma negociação. O casamento é muito mais negócio do que amor nesse momento. Só que aí tem uma treta, meus caros. A treta é, o que o João Romão vai fazer com a Bertoleza? E as descrições nesse momento que o Aloysio Azevedo faz, elas são brutais, elas são dilacerantes, porque ele descreve um homem com nojo da sua própria mulher. Ele tem asco daquela mulher que lhe serviu durante o tempo todo. E que lhe serviu, o Aloysio também descreve, na expectativa de encontrar ascensão social. Então, a Bertoleza quer uma ascensão social por meio do João Romão, o João Romão quer uma ascensão por ela também, só que em determinado momento, ela se configura como um obstáculo para a própria ascensão social do João Romão. E aí ele vai tentar fazer de tudo para apagar ela da vida dele. Primeiro ele pensa, vou matar ela. Só que aí ele escolhe uma outra alternativa que diz muito para nós. E aí nós vamos começar a pensar agora as relações entre direito e escravidão dentro do Brasil. Por quê? Legalmente falando,
a Bertoleza ainda era escrava. Por que, legalmente falando, ela ainda era escrava? Em 1871, mais ou menos quando o romance se passa, nós temos a lei do ventre livre, que vai dizer que o ventre da escrava, da escravizada, é livre a partir de então. Antes de 1871, a legislação compreendia que um ventre escravo dá à luz a um outro escravo. Então veja que tenso isso no Brasil, que horroroso isso no Brasil. A mulher escravizada não tinha direito ao seu próprio ventre, não tinha direito ao seu próprio útero. E depois da lei do ventre livre, o corpo dela começa a se libertar um pouco com essa lei do ventre livre. No entanto, a Bertoleza tinha nascido antes da lei do ventre livre. Então a lei não se aplica à Bertoleza. E por mais então que ela tenha vivido a vida inteira dela como uma mulher livre ao lado do João Romão, a lei, naquele momento ali, está ao lado do João Romão para afirmar a escravidão de Bertoleza. Porque daí, João Romão contacta, por meio de um cara, acho que é Botelho o nome dele, contacta o senhor dela na Bahia, acho que vai até daqui a pouco, até umas 6h40, 6h50, acho que a gente já termina, mais ou menos por aí. Então o João Romão contacta esse senhor dela na Bahia para fazer uma espécie de reintegração de posse, porque ela era a posse desse cara. E aí a polícia vai até a casa do João Romão para fazer essa reintegração dela ao seu senhor, o que gera um resultado extremamente trágico, que é o suicídio da própria Bertoleza. E aí veja, acho que o Léo está colocando aqui uma citação aqui. Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa, em nada absolutamente, participava das novas regalias do amigo, ou seja, da vida civilizada, entre aspas, que o João Romão tinha agora. Pelo contrário, à medida que ele galgava a posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. Cara, essa situação é perfeita, porque é exatamente isso que está acontecendo. O João Romão quer se civilizar, quer se livrar dela, porque ela não pertence mais a essa nova vida que ele quer. E veja, o João Romão, nesse momento também, não está vivendo mais a ética do trabalho. Ele abandona a ética do trabalho. Antes ele se orgulhava de ser poupador, se orgulhava de ser trabalhador, etc e tal. Mas agora não mais. Agora ele se orgulha de não trabalhar mais. Então, veja onde chega a questão social dentro do Brasil em relação ao João Romão. Mas enfim, fechado esse parênteses, quero voltar de novo na questão do direito e da escravidão. Porque veja, nesse momento aqui, o direito está sendo utilizado como forma de manutenção da escravidão, como forma de reafirmar a escravidão dentro do Brasil. E isso é verdade. A escravidão ela foi legal no Brasil durante muito tempo. E na Constituição de 24, isso é uma das coisas mais brutais também da história do Brasil. Na Constituição de 1824, não há sequer menção à escravidão. Por que não há sequer menção à escravidão? Primeiro, porque ela se tornou algo naturalizado entre os brasileiros de elite. E em segundo, porque o escravo só vai aparecer no Código Criminal de 1830 ou 1831. Por que o escravo vai ter a sua primeira aparição no Código Criminal e não na Constituição? Porque, na maioria das vezes, o escravo ele é um bem semovente. O que é um bem semovente? É um bem que se move. É um bem que você pode emprestar, você pode alugar, você pode vender, você pode dar, pode fazer o que você quiser com o escravo. Só que aí é foda na legislação, a elite pensa, bom, e se esse bem cometer um crime, como é que eu faço para julgar ele? Não tem como eu julgar um bem, né, que comete um crime. Aí ele é humanizado só para ser punido. Veja as artimanhas da produção da escravidão a partir do direito no Brasil. O escravo é humanizado para ser punido no Código Criminal brasileiro. Isso é brutal.
dentro do direito brasileiro no século XIX. No entanto, já vou aqui para as questões do chat rapidão. No entanto, quero pensar também com vocês outras perspectivas do direito e escravidão no Brasil no século XIX, para além desta retratada aqui no caso Bertoleza João Romão. É uma possibilidade real, de verdade, isso rola mesmo dentro da história do Brasil, mas nós não podemos também reduzir o direito a uma forma de manutenção da escravidão. Porque nesse momento do século XIX, o próprio direito estava sendo disputado como forma de abolição da própria escravidão. Então, o direito no século XIX, no Brasil, em questão da escravidão, ele é um objeto de disputa política. Ele é um objeto de disputa social. E aí quero recuperar com vocês o caso de um cara muito interessante, um cara chamado Luiz Gama. A história do Luiz Gama é muito louca. Ele nasce livre, mas ele é vendido pelo próprio pai como escravo, com criança. O pai dele tinha dívida de jogo e vendeu um moleque, cara, para pagar a dívida. Imagina, que loucura. Terrível isso. O cara vendeu o próprio filho para saldar dívidas de jogo. E no meio do caminho da sua trajetória de escravo, ele acaba aprendendo a ler, acaba cursando como rábula a faculdade de Direito, etc., e consegue se libertar. E o mais interessante da trajetória do Luiz Gama, que é também literato, ele escreve poesia no século XIX, é como ele vai usar o direito para libertar escravos, baseado numa perspectiva jurídica muito interessante, que é o seguinte: a Lei Eusébio de Queiroz é de 1850, a lei que proíbe o tráfico de escravos no Brasil. No entanto, teve uma outra lei em 1831 que também proibiu o tráfico de escravos. Por que essa lei de 1831 não foi levada em consideração? Com certeza vocês já viram o ditado para inglês ver, né? Porque a Inglaterra, em 1830 e pouco, 1820 e pouco, estava pressionando muito o Brasil para abolir a escravidão ou para proibir o tráfico, porque ela estava interessada no mercado interno brasileiro, principalmente, em abolir a escravidão. Ela estava fazendo isso com todos os países. E o Brasil se compromete com a Inglaterra e fala, a gente vai fazer e tal. Só que não faz, na real. Então, essa Lei Feijó de 1831 existe, mas na prática não existe. Porque é exatamente a partir de 1830 que começa a chegar o maior contingente de escravos no Brasil. Chega muita gente depois da Lei Feijó. Aí depois de 1850, com a Eusébio de Queiroz, realmente para o tráfico negreiro no Brasil. Só que aí o Luiz Gama atina para uma coisa, falou, bom, se essa Lei Feijó existia desde 1831, quem chegou no Brasil de 1831 para frente não é escravo legalmente. Ele é ilegalmente escravo, portanto ele é livre, porque ele foi trazido aqui ilegalmente. E ele consegue libertar uma galera. E mais ainda, se o cara que é descendente dessa pessoa que chegou em 1831, ele também é livre. Então veja como o direito ele pode ser utilizado tanto para reforçar a escravidão, quanto para interferir no processo de abolição da escravidão. Como o direito, nesse momento aqui, é uma matéria importantíssima de disputa política. Como essas pessoas vão usar o direito de forma muito diferente. Exato, porque o direito ele está na superestrutura e é disputado nessa superestrutura por vários grupos que vão tentar utilizar essa esfera para efetuar os seus projetos sociais. E as leis abolicionistas, aquelas que a gente conhece, que a gente vê na escola, são fruto dessa disputa entre escravistas e não escravistas na esfera parlamentar e jurídica brasileira. E aí, rapidão, vou analisar essas leis com vocês. Por exemplo, a Lei do Ventre Livre, de 1871. Por que ela existiu naquele momento? O Brasil tinha acabado de sair da Guerra do Paraguai, a escravidão tinha acabado de ser abolida nos Estados Unidos, e havia uma pressão muito grande pelo movimento abolicionista, exatamente porque os escravos lutaram na Guerra do Paraguai e agora seriam libertos. Então o movimento abolicionista pressionou com muita força para a abolição acontecer ali naquele momento. Só que ao mesmo tempo, os fazendeiros escravistas no Brasil não queriam de jeito nenhum a abolição. Então o que eles encontraram? A Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre é uma tentativa de conciliar esses interesses. De falar, não, a gente está começando a libertar os escravos, mas a gente ainda quer prolongar a escravidão. A Lei do Sexagenário, em 1885, é a mesmíssima coisa.
uma tentativa de conciliação, até que chega em 1888, dentro da Lei Áurea. Então é muito importante pensar essa questão do direito e da escravidão. Inclusive, eu estou tentando pensar um curso, um mini curso, para trazer para vocês aí, novembro, talvez, exatamente sobre direito e escravidão. Porque tem muitas outras coisas que a gente pode discutir aí. Por exemplo, Medeiros está falando aqui que a Constituição de 1824 abole a tortura, mas manteve o castigo aos escravos. É uma boa lembrança. Mas também existe uma lei em 1880 e poucos que proíbe a chibata. Tem uma lei de 1860 e poucos que proíbe a separação de famílias escravas. Tem vários processos crimes de escravos no século XIX. Então, esse universo do direito à escravidão no século XIX, ele é gigantesco. Tem muita coisa rolando no Brasil. Então, por isso que eu já trouxe isso, até como uma forma de antecipar o que eu estou pensando aí para vocês nos próximos capítulos das nossas discussões. Então, enfim, nessa segunda parte, a primeira foi Curtiço como personagem, a segunda é civilização e barbárie. A ideia era pensar esses dois conceitos, como principalmente o conceito de civilização vive uma ética da nobreza dentro do Brasil, exclui grande parte da população baseado em critérios raciais, e pensar essa instrumentalização do direito, tanto para o reforço da escravidão, quanto para a crítica da própria escravidão. E isso nos leva aos momentos finais da nossa discussão, que é o que eu estou chamando aqui de o tópico 3, a degeneração do trabalhador, que é o caso de Jerônimo, que a gente vai pensar aqui agora. Porque o Jerônimo, ele é um trabalhador português que vive essa ética do trabalho. Quando ele procura o João Romão, ele procura o João Romão dizendo, olha, esses seus trabalhadores são preguiçosos. E aí é o português julgando os trabalhadores brasileiros de preguiçosos. Se você me pagar um pouquinho a mais, 70 mil reais por mês, eu vou trabalhar muito melhor que todos esses caras aí. Sou melhor que todos esses caras aí. E aí o João Romão contrata ele, e de fato, no começo, o Jerônimo, com a sua esposa Piedade, vivem uma vida à parte do cortiço. Principalmente nas festas. Domingão é dia de rolê no cortiço. Sambão comendo, galera comendo um monte de coisa, bebendo uma pinga, tomando um café. E nas primeiras cenas, o Jerônimo está tocando seu violão também. Só que o seu violão emite notas de tristeza e melancolia. Saudades de Portugal. Aquele fado português melancólico, aquela tristeza de ser português, aquela tristeza de quem teve tudo e perdeu tudo, do império que foi perdido, enfim. Português chorando, lamentando o seu passado trágico, etc. e tal. E o pau comendo no cortiço do outro lado. Só que aí a gente vai entrar na questão do determinismo que a Thaisa colocou. No começo, é como se o cortiço não tivesse ainda se entranhado dentro do Jerônimo. E ele consegue passar ao largo disso durante um tempo. No entanto, ele vai cair na esbórnia no meio do processo. E o Aloísio de Azevedo vai descrevendo esse momento a partir de algumas tentações. E uma mulher. A bebida o café terrível para os brasileiros. A pinga, evidentemente. Tomou pinga para o Aloísio de Azevedo, você já está indo praticamente para o crack dentro desse livro aí. Tipo, a pinga é a porta de entrada para degeneração total. Pôs a boca no álcool, dá tudo ruim. E é isso é muito forte também no século XIX. Os patrões, as elites, sempre tiveram uma visão muito condenatória do álcool. Porque o trabalhador ele ia se entregar ao álcool, depois ele não ia trabalhar, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas o mais forte aspecto de degeneração, e a palavra é degeneração usada no século XIX, então eu não concordo com isso, evidentemente, tá? Estamos tentando pensar com os termos dos caras do século XIX e do próprio autor do texto. Quem degenera ele de verdade, quem o leva para o mau caminho, é a Rita Baiana. E aí aparece um dos problemas mais graves desse romance cortiço. Porque a degeneração aqui acontece pela sensualidade excessiva da própria Rita Baiana. Exato, Ana. Esse negócio aí da Revolução Industrial. Lá na Inglaterra, a gente discutiu muito ano passado, né? A Ana foi minha aluna no Nossa Senhora das Dores.
ano passado. Então, muito bom você lembrar disso daí. É isso mesmo. É a mesma ideia. E aí a Rita Baiana, ela é essa mulata extremamente sensual, voluptuosa, que corrompe o Jerônimo. E é exatamente essa visão que se tem dos escravos naquele momento. De que o escravo, ele é o corruptor da sociedade brasileira. Porque o escravo desordena a sociedade brasileira naquele momento. Porque ele é sensual demais. Ele é corpóreo demais. Então ele amolece o Brasil. E aí eu quero ler para vocês umas citações aqui do Curtiço sobre como que ele descreve a Rita Baiana e descreve a paixão que ele tem por essa Rita Baiana a partir de então. Deixa eu só achar aqui que eu já leio para vocês. Deixa eu ver se é essa daqui que eu quero. Aqui mesmo. Então, vê só. Naquela mulata estava o grande mistério. Cadê? O grande mistério. A síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva, que não se torce a nenhuma outra planta. E agora começa a ser pior ainda a descrição. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o saputi mais doce que o mel e era a castanha de caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Então veja esse lance do afrodisíaco, do exótico, da voluptuosidade, e principalmente o determinismo está muito cravado aqui, porque a Rita Baiana é uma muriçoca, ela é a cobra que inocula o veneno nas veias do Jerônimo. Então ele não tem como fugir disso. E aqui está muito claro esse determinismo. O meio degenera esses homens. O Curtiço degenerou João Romão e o tornou uma pessoa ávida por ascensão social, o tornou alguém que rejeitou a Bertoleza e perpetrou aquela crueldade contra a sua primeira mulher. Agora, com Jerônimo, o Curtiço degenera a sua ética de trabalhador. O Curtiço destrói aquilo que o Jerônimo tinha de melhor na perspectiva desse momento aqui. Então veja como a mestiçagem aqui no Brasil está sendo vista dentro do romance como algo negativo. A mestiçagem é o problema do Brasil para essas pessoas aqui no século XIX. E essa mestiçagem dentro do Curtiço, dentro desse meio, degenera o próprio Jerônimo. E aí tem uma outra citação aqui que é perfeita para a gente entender isso, que é o fim do Jerônimo. Olha isso. O português abrasileirou-se para sempre. Fez-se preguiçoso, amigo das extravagâncias e dos abusos, luxurioso e ciumento. Fora-se-lhe o espírito da economia e da ordem. Perdeu a esperança de enriquecer e deu-se todo inteiro a felicidade de possuir a mulata e ser possuído por ela. Só ela e a mais ninguém. Então veja esse determinismo aí com muita força. Aquele cara que era trabalhador se torna um preguiçoso, um brasileiro como todos os outros. Então aquele imigrante, as pessoas estavam apostando que ia ser a regeneração do Brasil, da mácula da escravidão, se torna mais um brasileiro. Ou seja, o meio determina o homem. A ela e a cachaça. A sexualização, exatamente. Essa perspectiva das responsáveis pela sexualização dos corpos pretos. Perfeito. É exatamente disso que a gente está discutindo. E uma sexualização dos corpos pretos que destrói o Brasil. Essa não é nenhuma visão do 19.
uma visão do 18, uma visão do 17, e a cachaça também, né? A cachaça destrói o brasileiro, né? Tem inclusive aquela música do Marcelo D2, que eu lembro, A Maldição do Samba, não sei se vocês já ouviram, que fala de um gringo que sobe um morro na favela, fuma maconha e bebe cachaça. E ele fala, o gringo subiu no morro e bebeu cachaça, fumou maconha e obteve a graça, depois do samba a sua vida nunca mais será a mesma. Mais ou menos isso que está sendo discutido aqui dentro do Cortiço. Agora, sobre a questão do determinismo, eu penso mais ou menos assim. Não dá mais para a gente trabalhar com a ideia de determinismo social. É uma ideia muito datada do século XIX e que ela é inescapável. O problema dela é que ela é inescapável. O meio determina, o próprio nome já diz isso, né? É um determinismo social. Você nasceu ali, você vai viver desse jeito. Não tem muito como você escapar. E a tese do Aloysio Azevedo é essa. Ninguém escapa dessa degeneração do cortiço. É muito difícil alguém escapar dali. Então, acho muito problemático a gente trabalhar com essa ideia. No entanto, a gente trabalhar também com uma ideia de uma individualidade absoluta é também muito complicado. Recusar as questões sociais relativas ao crime é também muito complicado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o cara, ao cometer um crime, e aí é uma opinião super leiga, tá? Isso aí não tenho conhecimento jurídico para falar sobre isso, criminologia nem nada. Mas eu penso mais ou menos nesses termos. O crime, ele é individual e social ao mesmo tempo. Porque se ele fosse só social, se fosse uma estrutura da sociedade que determinasse o crime, totalmente, todo mundo se tornaria criminoso em determinados meios. Não haveria criminosos em outros. Mas também a gente não pode ignorar as pressões sociais que existem. O cara que não vê outra coisa na realidade dele senão aquilo. A extrema desigualdade social que existe dentro do Brasil. Então não dá pra gente dizer também que o cara é criminoso só porque ele quer. Não é simplesmente uma questão de vontade. Claro que tem individualidade, tem muitas questões envolvidas ali, mas há questões sociais. Então o que eu estou dizendo não é determinista, mas também não é sem nenhum tipo de condicionamento social. Aí eu mudo o termo de propósito, porque uma coisa é determinar e outra coisa é condicionar. Condicionamento pode acontecer ou pode não acontecer. Então eu penso essa questão da criminologia mais ou menos por aí. Até aqui no chat também, e a questão da Rita Baiana fica tão evidente que ela acaba corrompendo até mesmo a piedade. Exato, porque ela se torna uma lavadeira como todas as outras lavadeiras. A tristeza de perder o marido faz ela tomar cachaça também. Aliás, a galera é muito louca, né? Tipo, você tá com dor de barriga, você toma pinga. Você tá doente de alguma razão, você toma pinga. Tipo, pinga é um remédio maravilhoso nessa época. Tem uma cena da ideia de que os personagens germinam no cortiço. Perfeito. Exatamente isso. Por isso que no começo eu falei muito dessa ideia orgânica do cortiço. Daquela ideia de que é um organismo vivo, que se retroalimenta e que cresce. Tanto é que tem um outro cortiço que surge na frente do João Romão, que é o cortiço cabeça de gato, que é uma referência a um cortiço que existia de fato no Rio de Janeiro, que era o cortiço cabeça de porco. Então o Luiz de Azevedo está ligado e fez ali o cabeça de gato. Enfim, então toda essa discussão, e aí agora eu já encerro a minha fala mesmo, porque vocês têm aula daqui a pouco, vocês têm que ter um tempo aí para tirar o olho da tela, para comer, para ver o céu, ver qualquer coisa, que ninguém aguenta, né? Esse tempo todo na frente da tela, eu já falei demais. Mas enfim, quais são as conclusões que ficam do cortiço para nós? O que há de diferente é o conceito de cidadania que mudou, a questão do direito à moradia mudou. Nesses 130 anos entre a escrita do romance e nós, o Brasil avançou muita coisa. Por mais que a gente fale, o Brasil é muito ruim, etc e tal, mas em 130 anos a gente andou muito. No entanto, nós ainda herdamos alguns desses problemas, eles são muito sérios. Então, se por um lado nós avançamos historicamente, digamos assim, por outro lado nós emperramos em outros pontos. Quais pontos nós emperramos? Ressalto aqui a questão racial, que ela ainda continua com muita evidência dentro do Brasil. Nós ainda trabalhamos com esses mesmos conceitos, não explicitamente, que é sobre civilização e barbárie, no final das contas. Nós ainda criminalizamos essa população, nós ainda hipersexualizamos essas pessoas.
Então, nisso, o Curtiço nos fala muito sobre a questão racial, né? Isso é muito forte para nós. A questão do trabalho também é muito forte. Nós ainda não vivemos essa ética do trabalho. Nós ainda vivemos a lei de Gerson, que é a ideia de tirar vantagem sobre tudo que seja possível. E isso mostra como nós ainda não criamos uma concepção daquilo que é público e daquilo que é privado. O público, para nós, ainda é aquilo a ser privatizado, não privatizado no sentido de iniciativa privada, mas no sentido de fazer os interesses públicos girarem em torno dos interesses particulares. Então, isso também o Curtiço nos fala muito. Nós não temos mais nobres, mas as alianças sociais, o compadrio, o famoso QI, ainda é a tônica das nossas relações. Então esses caras estão vendo isso no 19, cara, 1890. E o passado ainda pesa muito nas costas do Brasil. O Brasil vive um peso do passado que é gigantesco. Mas eu sempre digo isso aos meus alunos em História do Brasil. O Brasil tem um super peso do passado. Mas isso não significa que o passado nos aprisiona. Essa imagem para mim é muito importante. O passado não é uma prisão. E o que eu quero dizer com isso é, nós vivemos esses dilemas. Mas esses dilemas não determinaram não determinarão para frente. Ou podem determinar até, mas não necessariamente determinarão o nosso futuro. Digo isso porque a galera no Brasil curte muito um pessimismo. Do tipo, o Brasil deu errado em 1500, está fadado ao fracasso. O Brasil não está fadado ao fracasso. O Brasil não é simplesmente uma história de fracasso. Nós avançamos em 130 anos. Então nós conseguimos romper com o nosso passado. É lento? É lento pra caramba. É difícil? É difícil pra caramba. Mas o passado não é uma não é uma camisa de força para nós brasileiros. Então olhar o Aloysio Azevedo é olhar o que nós avançamos, mas é olhar também o que nós não avançamos. Por isso eu disse no começo da aula que seria um exercício de alteridade e de similaridade. De perceber o que ainda fica e o que já se foi. E é isso, meus caros. Agradeço muito aí a atenção de vocês aí. Puta, 1h30 ouvindo a minha voz aí. Eu sei que não é fácil, é difícil ficar na frente do computador 1h30 aí, mas foi muito massa. Temos perguntas aí no chat, eu vou respondendo aí para vocês. Agradeço demais Thaís, Anepedil, Jaqueline, Léo, Vitor, Medeiros. Puta, foi massa pra caramba aí a nossa discussão. E vocês sabem que eu sou tipo figurinha carimbada aí. Chamou, eu venho. E é isso. Muito obrigado, gente. Valeuzão. Marcos, nós é que agradecemos, né? Acho que foi muito legal a dinâmica que você imprimiu aí, respondendo todo mundo. Acho que não fica nada para o final. Agora, no fim, só colher os louros aí, né? Os cumprimentos, os elogios. De fato, sua participação é sempre muito bacana, as trocas que você traz, né, que você faz com a gente, né, as noções aí, né, colocando o direito dentro da história, isso é muito, muito legal, viu? Eu queria te agradecer. Mas vou passar a palavra para os meninos, para o Vitor, para o Léo e para a Jaqueline, não sei se eles, como mediadores, prepararam alguma coisa aí para o final, se não, só dou a palavra da mesma forma para vocês aí, para fazerem os agradecimentos finais, né? Porque realmente nós estamos, assim, já estamos indo lá para quase 7 horas, né? Nós ainda temos alguns minutos para debater, gente. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, alguma observação, não estamos fechando as portas ainda, não. Mas, Deixa eu só colocar mais uma coisa. Eu sempre esqueço que a gente pode continuar esse papo depois nas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir no Instagram aí depois, Marcos FS Oliveira. Então, tipo, um Instagram profissional, só posto coisa história, política, essas coisas aí. Segue lá que a gente continua essa discussão por lá depois. Eu sempre esqueço de falar no começo, eu sou um péssimo blogueiro. Eu deveria falar no começo, mas aí eu falo no final. Mas enfim, gente, desculpa aí, podem falar. Bom, eu vou falar então, né? Acho que nós só temos a agradecer, tanto eu e os meninos, como todo mundo, porque foi uma aula, foi fantástico, você é um professor de história fantástico, e assim,
não tem o que falar, só agradecer mesmo, porque aquele dia da reunião já foi uma aula e hoje foi mais uma. Então, eu e os meninos somos muito gratos, estamos muito gratos, e eu tenho certeza que todos que assistiram a palestra também. Muito obrigada. Leonardo, que hoje excepcionalmente abriu as câmeras para a gente poder ver. Uma novidade, né? Eu queria agradecer de novo, não, também, né? Porque, igual a Thaisa falou, o Marcos é meu vizinho, a gente é amigo de muito tempo, e assim, até comentei isso para a Jaqueline, é sempre um prazer enorme ouvir o Marcos falar, porque, assim, é aquele cara que conhece de tudo, e você consegue, a gente saía, a gente conversava das coisas mais imbecis possíveis para os assuntos mais filosóficos, e ele consegue fazer uma conexão disso tudo que é muito incrível, assim, é muito raro você ver uma pessoa que você consegue conversar sobre tudo, a gente sair igual, exatamente o que aconteceu aqui, a gente começar a ler a falar sobre um livro do século XIX, e ver como ele ainda tem reflexo no país atualmente, e você fazer conexão com direito social, com Constituição do México, e você ir tecendo essas coisas, eu acho, assim, é impressionante, e todas as vezes, assim, que eu encontro, converso com ele, todas as conversas sempre saem nesse rumo, assim, é sempre muito prazeroso conversar com o Marcos. Que isso, cara. Que diga o posto da Fidelis, né? A cervejaria Gordo Pois Burro, é. que diga. Saudade de aglomerar com o Marcos, você tá, né, Léo? Saudades, cara. A gente tá aqui, tipo, uma parede nos separa aqui em cima, e a gente não se vê há 6 meses. A gente tem um posto aqui da Fidelis Reis que a gente inaugurou e nunca mais pôde voltar, né? Porque não pode mais, não dá para fazer mais nada. Foda. Pois é. Vitor, você gostaria de falar alguma coisa? Hoje eu fiquei caladinho, né? Só agradecer a oportunidade, né? Trabalhar com o Marcos foi bem divertido, a reunião foi muito interessante que a gente fez antes. Agora empolgado, né? Para depois poder escrever com o pessoal, trabalhar com a Jaqueline, com o Leonardo, foi muito bacana. E agora a gente ainda não acabou, né? Essa é a melhor parte, porque a gente vai poder explorar esse tema ainda um pouco mais. É verdade. Eu queria ressaltar isso também, agradecer muito vocês, e que essa aula ela foi construída muito coletivamente. Ela foi construída naquela reunião, num diálogo que nós três tivemos, onde o Victor pegou um texto da Anamorfoses, nem lembro os autores agora, mas depois se quiser mandar aí para a galera o texto, a gente discutiu o texto, pensou o que tinha de legal no texto, o que não tinha de tão legal, assim, dentro do texto, e ressaltar muito a capacidade de vocês três, cara. Inclusive eu fiz esse elogio para a Thaisa, mas quero fazer esse elogio público também para todo mundo ouvir. Foi muito legal, real, discutir com vocês. Vocês têm uma capacidade de interpretação de texto muito boa. Enfim, serão, com toda certeza, grandes advogados. Foi um super prazer escrever com vocês aí. Vai ser melhor ainda. E é isso. Que bom, que ótimo. Fico muito feliz, né, que o NEPEDIL tenha possibilitado essas conexões aí para a vida, né? Acho que a universidade, ela é para isso, né? Não é para fechar muros, né? Mas para construir pontes entre as pessoas. Então, que bom, né? Que esse espaço está se constituindo como um espaço de diálogo, que é isso mesmo, né? Que é para acontecer. Marcos, então, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Medeiros, você não falou nada hoje. Eu fui olhando para o tempo, né? E aí. Não, eu tinha duas questões, mas eu vou deixar no ar como provocação, Thaisa. Ok. Até porque tem a ver com o livro que eu vou abordar. Então, não quero esgotar, então, não quero abrir. Deixa essa provocação aqui e uma intimação ao Marcos de estar presente no dia da sua explanação. E daí ele responde, né? Ele fala. Não, uma é a questão
do artigo 179 da Constituição de 1824, que é quase o artigo 5º nosso. Né? E ele realmente retira o açoite, Marcos, também. Ele retira o açoite, tortura, todo tipo de castigo. É o que você abordou, na realidade, a questão da desumanização da figura do escravo. Né? Ou seja, ele vai aparecer no Código Criminal. Ou seja, eu posso castigar o escravo no Código Criminal, mas ele não existe na Constituição. Exato. Isso é uma figura interessante de ler, tanto historicamente como juridicamente. E a mesma carta... A gente tem que pensar uma outra coisa também, mas assim, é uma outra discussão, que a gente, nessa época da Constituição de 1924, nós não tínhamos essa ideia ainda, que só vai se constituir na segunda metade, no meados do século XX, de hierarquia normativa. Sim. Não existia essa noção, né, Medeiros, de que a Constituição era uma norma que fazia, né, o fechamento operacional do sistema, né? Não. Eu coloco a questão do açoite, sabe, do açoite, da tortura, porque, ou seja, eu posso torturar o escravo porque ele não é gente. Isso. Ele não é considerado socialmente uma pessoa. É tanto que ele é traficado, ele é vendido, porque o tráfico e a venda tinham duas situações diferentes. Mas a Thaisa tem razão. A outra questão, Marcos, é muito mais aí sim, é o que a Thaisa bem colocou antes da minha fala. É uma intimação. Porque a ideia de cidadania, que o José Murilo de Carvalho, por exemplo, trabalha no livro dele, que é diferente da ideia do Gessé de Souza, que já é uma outra perspectiva, né? São cidadanias conquistadas a partir do Estado e no mundo jurídico. Né? O José Murilo de Carvalho vai falar em 3 níveis de cidadania, né? O social, o político e o civil. Né? Se você retira um deles, o cidadão não existe. Mas tem autores que vão por outra linha. Ou seja, eu teria uma cidadania jurídica, mas o ausente no Brasil é o cidadão político. Esse eu não tenho. Nós nascemos hoje e nos tornamos quase que cidadãos, porque somos batizados, somos registrados, né? Você tira um título de eleitor e parece que você é cidadão. E isso não existe, porque na realidade você vai ter apenas um documento. Isso não é cidadania. Então essa é uma discussão que o José Murilo de Carvalho trava, tanto na história, e é muito usado no direito. O José Murilo de Carvalho é um dos autores muito lidos no direito pela discussão sobre cidadania. Mas isso é uma provocação para ti. Eu não vou responder. Como a Thaisa disse, eu não vou responder. Porque essa é a minha discussão. Mas eu já tenho minha resposta já. Eu já tenho minha resposta. E eu tenho a minha. Qual que é o livro mesmo? Qual que é o livro? Falar no dia que ele for falar sobre um ensaio sobre a lucidez, né? Que é justamente que tem muito a ver com isso, né, Medeiros? Por isso que eu coloquei, Thaisa. Eu estava inquieta aqui, eu não vou antecipar. Deixa eu colocar só Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, Thaisa, você falava em construção de pontes, que foi uma frase que nós utilizamos com a Ângela no último encontro. Eu saí inquieto daquele encontro com a Ângela, numa perspectiva, a Carolina de Jesus é cidadã. Nessa perspectiva, né? E o Jerônimo, será que a gente não teria uma ponte de um Jerônimo lá, né? E com a Carolina, em perspectivas bem diversas, tempos, espaços diversos, mas são personagens muito próximos, quando a gente começa a analisar friamente, né? Isolando o personagem do contexto. Entendi. Sendo bem... Entendeu, Marcos? Quando você isola o personagem do contexto, parece fácil, mas é o que você alertou no início, cuidado do anacronismo. Mas a Carolina de Jesus é uma personagem muito forte, como o Jerônimo também é. Uma questão formal, você diz, né? Exato. Não no conteúdo da coisa. Mas eu penso que a Carolina, ela é assim, eu vejo a Carolina como um oposto, porque, na verdade, ela nunca se submeteu ao ambiente. Inclusive, ela lutava muito contra isso com relação aos filhos, né? Porque quando ela saía para catar papel, ela levava os filhos, porque ela não queria que eles ficassem lá aprendendo as coisas erradas que ela achava, né? Mas, enfim, também é uma discussão...
eterna aqui, né? Mas, só para encerrar minha fala, Thaisa, tem uma coisa que o Marcos colocou que é interessante, que essa construção, não determinismo, como ele bem separou, mas um condicionante, levou a, em 46, o Brasil ganhar de Walt Disney, né, um personagem, o Zé Carioca, que é a caricatura dessa época do final do século XIX. É o malandro do morro, é o preguiçoso, é o Zé Carioca, que vai ser o típico brasileiro. Verdade. Cantando com a Carmen Miranda. Eu acho interessante, até hoje eu tentei procurar aqui, não achei, eu li no perfil de alguém a coluna do Gregório do Vivier falando sobre isso, né? O carioca, essa noção de malandragem, na verdade o carioca é o verdadeiro imbecil, né? Porque ele é apaixonado, ele está falando da história do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Falando que essa visão de malandrar, que o malandro é o terreno fértil justamente para os mal intencionados, né? Então, ele vai falando, por exemplo, que o Witzel não é carioca, ele é de Jundiaí, né? O Queiroz é de Belo Horizonte, né? O Crivella também é de uma outra cidade, enfim. Então, ele fala que o carioca, ele não sabe se o carioca é o malandro mesmo ou é realmente um imbecil, né? Que vai se submetendo aí. Ali o Rio de Janeiro é um terreno fértil justamente para incutir essas ideias ali. A malandragem é o terreno fértil. Depois leiam lá, a coluna dele é ótima. Muito e Dom Pedro II era português. Hã? E Dom Pedro II era português. Gente, então, eu queria, assim, até o Medeiros fez essa provocação aí, convidá-los, dá tempo, né, de ler o livro que ele vai apresentar no final de setembro, que é Ensaio sobre a Lucidez, que é um livro do José Saramago, como se fosse mais ou menos uma, entre aspas, né, uma continuidade de Ensaio sobre a Cegueira, mas são livros independentes, né, em que vai ser questionada justamente a questão da cidadania, como não algo adstrito à possibilidade de voto, né? Tem uma discussão muito importante aí, tá? Pessoal, então, Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a Jaqueline, o Vitor e o Léo, que fizeram essa discussão aí, esse diálogo com você antes, né? E trouxeram aqui a ajuda deles aqui, né, na mediação desse evento, tá? Queria agradecer a presença de todos, aí de todas, aos participantes do NEPEDIL, aos convidados externos. Quinta-feira nós temos também um outro encontro com o Arnaldo Godoy, né, que é um sujeito aí bem enfronhado nos estudos de Direito e Literatura, digamos que um dos pais fundadores aí do movimento aqui no Brasil, e a palestra dele é sobre Clara dos Anjos. Também tem alguns temas assim, conexos aí, né, com o Curtiço, tá? Então, participem, né, nós vamos divulgando aí pelas redes sociais, e aí eu queria agradecer a presença de todos, né, e me despedir. Thaisa, oi. Antes da sua despedida, só lembrando ao pessoal do CIDIL, né? Ah, sim, né, acompanhe também. Hoje é dia 15, né? É até dia 20. Tem até dia 20 para fazer inscrição de trabalhos para o CIDIL, que é o Colóquio Internacional de Direito e Literatura. Mas mesmo quem não quiser enviar trabalhos, pode, dessa vez, assistir, que vai ser online, né, as conferências online aí, né. Então, essa questão do online também aí ajudou nesse tem um ponto positivo aí para o online, né. Que é o estreitamento das distâncias e tal. Enfim, né, aí, então, quem não fez aqui, ó, poderia mandar o link da palestra, não sei se é da lista de presença, tá? Pessoal, então, obrigada, até a próxima, muito obrigada, né? Um abraço para todo mundo aí, Marcos, de coração, receba meu abraço, tá? Obrigado. Agora você já está sócio. Beleza. Tá? Tchau, gente, brigadão. Já está sócio lá no CNPq, tá? Verdade, agora é oficial. Tchau. Tchau, gente, valeu. Obrigada, tchau.